Vamos então dar sequência para que ele salve aqui em ordem, né? Primeiro ele salve na linha 2, depois ele pule para a linha 3 caso tenha o próximo registro, linha 4, linha 5 e assim por diante. Eu preciso de um laço de repetição, um for. Se você não sabe o que é um for, eu aconselho você a acompanhar o meu curso de VBA. Eu fiz ele até voltado para a Axis, mas a linguagem é a mesma, ele serve aqui para o Excel, onde eu explico e detalho aí cada um desses comandos. Vamos lá, o for vai ser a minha estrutura de repetição. Eu coloco então o for e vou falar o seguinte. Ele vai começar de um valor determinado, que eu vou colocar dentro da variável x. Variáveis são informações que nós inserimos aqui no código para guardar valores. Só que eu preciso definir essa variável antes. Então, eu posso definir essa variável aqui, ó, acima do meu código. Quando ele dá esse erro de compilação, é porque ele espera com que eu continue e finalize essa estrutura do for. Basta dar OK e clicar novamente em outro local que ele não vai dar novamente este erro. Ele está com outro private sub, que é um text box 3, que foi provavelmente um duplo clique que eu dei dentro dessa caixa, tá joia? Se eu não vou utilizar esse private sub, eu posso deletar ele. Então, se o seu não tem problema, porque eu dei, né, de forma errada aí um duplo clique em cima de uma caixa de texto, ele abriu um comando aí para inserir dentro dela. Então, posso apagar. Aqui acima de todo o código eu vou criar então essa minha variável. Para criar uma variável eu coloco o comando dim e coloco o nome da variável. Pode ser um nome qualquer, pode ser uma letra, pode ser a referência que você quiser. Eu vou chamar essa variável de x e vou falar que ela vai ser do tipo inteira. Percebam que eu estava falando é o seguinte, se eu colocar somente o i e pressionar o Ctrl barra, ele vai mostrar essa informação para mim. Ele mostra aí algumas informações que você pode então complementar de forma mais fácil. Então, criei uma variável x que vai aceitar valores aí do tipo inteiro. Ela vai servir justamente para contar a posição da linha. Eu quero que ela comece de qual linha? No caso aqui vai ser da linha 2, porque a linha 1 eu deixei reservada para os cabeçalhos. Então, ela vai começar a partir da linha 2, então x inicialmente será igual a 2. Recebe um valor de 2. E vai até qual linha? Então, to até quantos cadastros vocês quiserem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, pode ser até 500 cadastros por enquanto. Depois, se precisar de mais registros, obviamente aí, se for uma base de dados grande, nós vamos aumentar aqui essa proporção, essa quantidade. Tendo feito isso, eu falei que vai começar da 2 e vai até o 500. Nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Aqui abaixo, toda vez que eu abrir uma instrução for, eu tenho que colocar um exit for, tá joia? Para finalizar essa instrução. A mesma coisa do if. Quando eu tiver um teste de condição, que nós vamos inserir aqui agora, que é uma comparação, eu preciso de ter uma inicialização dessa comparação e uma finalização dela. Então, eu vou falar aqui que se, if, o meu número de celas, né, as minhas celas, na posição x, que até então é a posição da linha 2, e aqui, quando eu coloco vírgula, ele me pede o segundo parâmetro. Esse primeiro, ó, percebam que é a posição da linha. Ele está aqui como row. Row é linha, row index. Quando eu coloco vírgula, ele passa para o column index. Então, é a posição da minha coluna. Poxa, eu quero que ele comece a gravar da coluna A. Então, a coluna A, eu expliquei para vocês que eu dou referência a ela como número 1. E assim por diante. A B é 2, a C é 3 e aí por aí vai. Então, eu quero que ele inicie aí, né? A partir da minha segunda linha, que recebe o x aqui, o valor 2, na minha coluna 1. Perfeito. E eu quero que esses valores sejam iguais a vazio. Se isso aqui for satisfatório, faça. Então, o teste é para ele fazer. Então, significa o quê? Qual a comparação que eu fiz aqui? Eu falei que se os valores que estão na minha célula, na linha 2 e na coluna 1 forem vazios, é porque ele vai gravar algo ali. Então, beleza. Aqui eu vou colocar o end if só para finalizar a instrução if. Mas o que ele vai gravar dentro dessa minha linha? Aí vão ser os valores que ele traz da caixa de texto do formulário. Muito, muito tranquilo. Então, vamos lá. Tendo feito isso aí, eu falo que uma determinada variável que vai carregar esses valores, agora eu preciso declarar ela aqui acima também, como ela vai ser inteira, eu vou colocar aqui um vírgula e colocar o y. Então, declarei duas variáveis, a variável x e a variável y. E vou falar que a minha variável y ela vai receber o valor atual da minha variável x. Percebam que a variável x era 2. Eu passei esse valor agora para minha variável y. Por que eu fiz isso? Porque eu vou ter que pular, né, uma linha a cada vez que for salvo um registro.
Vamos lá. Aqui então ele vai sair do meu for e depois ele vai sair do if, tá joia? Aqui ele está saindo o if primeiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse end if, vou deixar ele sair fora do laço de repetição e agora eu vou sair do if depois dele. Já já eu vou explicar o porquê essa referência aqui. Então, na próxima aula, eu vou concluir o código, vou dar uma repassada para vocês desse código, que é muito importante, porque se vocês não entenderem isso aqui, dificilmente vocês vão conseguir salvar os dados aí nas linhas e nas células corretas que vocês queiram aí dentro do Excel.